Fala galera! E aí pessoal, beleza? Vamos finalizar então, pessoal, com exercícios, esse capítulo 2 do nosso módulo 11, gente. Encerramos aqui mudanças de fase, pessoal. Vimos que mudanças de fase também associa-se ao capítulo 1, gente, onde nós entramos com trocas de calor. É muito importante aqui saber na substância quando ela só muda de temperatura ou quando ela muda de estado. Para isso, a gente vai finalizar essa aula aqui só com exercício, tá? Finalizamos esse capítulo só com exercícios. O primeiro exercício que eu quero resolver com vocês, pessoal, é o exercício da página 23. Os exercícios propostos, o número 5, tá? Então vamos começar com ele aqui. Página 23, o exercício 5. A nossa página 23. Pessoal, lembra que nós sempre devemos extrair os dados do exercício, separar esses dados de acordo a cada substância, tá? Então vamos lá. Numa cavidade aberta, em um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Ele não forneceu a massa do gelo, pessoal. Ele só falou que é um grande bloco de gelo e a temperatura inicial que esse gelo se encontra, olha que beleza, já é 0 graus Celsius. Então qualquer quantidade de calor que a gente fornecer a esse bloco já vai fazer com que ele mude de fase, que ele derreta, né? É colocado dentro desse bloco de gelo um pedaço de 100 gramas de cobre. Pessoal, massa da segunda substância, 100 gramas. A temperatura desse cobre inicial, 200 graus Celsius. De 200 graus Celsius. O exercício fornece o calor específico do cobre e ele diz que equivale a 0,09 calorias dividida por graus Celsius. Além disso, ele dá o calor específico do gelo, que nós não vamos usar para nada, né? Esse bloco já está a 0 graus Celsius. Qualquer quantidade de calor que ele receba, ele já vai mudar de fase. O calor específico, o calor latente, pessoal, de fusão do gelo é aquele, né? 80 calorias por grama. E qual é a pergunta do camarada? Calcule a massa de gelo que a gente consegue derreter quando colocamos esse bloco dentro de um recipiente de gelo gigante, como ele diz. Pessoal, a ideia aqui é simples. Esse corpo de cobre vai fornecer energia para uma determinada massa de gelo e essa massa de gelo vai derreter. Aqui, então, fica simples a ideia. Lembra que quando nós temos 2 ou 3, 4 substâncias misturadas, acontece o princípio de conservação de energia, trocas de calor. Então, se nós temos 2 substâncias, 3, 4, N substâncias misturadas, o que acontece é trocas de calor. E o somatório das quantidades de calor trocado entre os corpos deve ser 0. Cuidado não confundir com aquele tipo de exercício, hein, pessoal, que uma determinada temperatura sai de um estado, precisa receber energia até chegar em outro estado. Aí o exercício pede a quantidade de calor total que essa substância, essa única substância precisou para sair de um determinado estado e chegar em outro. Aqui, quando tem mistura, é o somatório, pessoal. O cobre, lógico, vai ceder calor e o bloco de gelo o cobre vai ceder calor e o gelo vai receber isso, pessoal. Então, vai ser a quantidade de calor fornecida pelo cobre mais a quantidade de calor recebida pelo gelo. Tudo isso deve ser igual a 0. Cuidado, o gelo aqui já está a 0 graus Celsius. Então, qualquer quantidade de calor que esse bloco vir a fornecer vai fazer com que o gelo derreta. Então, você já sabe qual das equações de troca de calor que a gente coloca aqui, pessoal. O cobre não vai, derreter.
Só vai mudar a temperatura. Então, a equação dele é o calor sensível. Massa, calor específico do cobre, variação de temperatura desse cobre. No caso do gelo, ele vai mudar de fase. Então, a equação é o Q mole, quantidade de calor latente. Tudo isso igual a zero. Pessoal, mais simples possível, tá? Massa de cobre, gente, o exercício forneceu que é 100. O calor específico do cobre, o exercício também forneceu que é 0,9. E agora é importantíssimo. Como a massa de gelo é imensa, quando você coloca esse pequeno bloco de gelo, pessoal, esse bloco de cobre, perdão, dentro da massa de gelo, é lógico que vai chegar um momento em que esse cobre vai chegar a zero. Não vai derreter totalmente o gelo. Se não vai derreter totalmente, o equilíbrio térmico acontecerá a 0 graus Celsius. Então a temperatura final com que o cobre vai chegar é 0 graus Celsius. Mas ele saiu de 200. Mais a massa de gelo, que é o que o exercício quer saber, e o L de fusão, calor latente de fusão, 80. Tudo isso igual a zero, gente. E agora é só isolar massa do gelo. 100 vezes 0,09, pessoal, é 9. Ficamos que 9 vezes 0 menos 200 é menos 200, mais 80 massa do gelo, né? Tudo isso igual a zero. Pessoal, vai dar menos 1.800, joga para o lado de lá, vai mais 1.800, né? Ó, 9 vezes menos 1.200, menos 1.800. Passa para lá, mais. Logo, a massa de gelo corresponde a 1.800 dividido por 80. Pessoal, que se não me falha a memória, é 22,5 gramas. Só consegue derreter esta porção de gelo, pessoal. E agora, dando sequência, vamos para o exercício 6. Um pouquinho mais elaborado. Bem, pessoal, dando sequência então ao exercício 6. Um recipiente de massa desprezível contém 500 gramas de água. Primeiro dado, primeira substância que ele forneceu, pessoal. 500 gramas de água. Cuja temperatura inicial, pessoal, é de 80 graus Celsius. A temperatura inicial da água, 80 graus Celsius. Lá no rodapé do exercício, ele também forneceu o calor específico da água, pessoal, no estado líquido. E corresponde a 1 caloria dividida por grama graus Celsius. Aí o cara já emenda a pergunta. Quantas gramas de gelo? Essa é a pergunta. Segunda substância, qual será a massa dela? Massa de gelo, cuja temperatura inicial, pessoal, é de menos 40 graus Celsius, devem ser adicionadas para que no final a temperatura de equilíbrio, pessoal, entre essas substâncias, ó, vou colocar até aqui, ó, a temperatura final, a de equilíbrio entre essas substâncias, seja de 50 graus Celsius. O calor específico do gelo, pessoal, e o calor de fusão do gelo, ele também forneceu. Calor específico do gelo, 0,5 calorias dividida por grama graus Celsius, e o L de fusão, 80 calorias dividida por grama. Agora já começa a pensar, né, o exercício ficar um pouquinho mais elaborado, gente. Reparem o que vai acontecer com a água.
A água está na temperatura inicial de 80 e vai chegar na temperatura final de 50. Então ela só vai variar a temperatura, a equação a ser utilizada para mensurar ela, quantidade de calor sensível. Mas olha o gelo, pessoal. O gelo se encontra a menos 40 graus Celsius. Vou fazer um desenho aqui, tá? Ele está no estado sólido. A temperatura inicial, pessoal, desse gelo, 40 graus Celsius. Ele tem que chegar até 50. Para isso, quais são os processos que ele vai ter que passar até chegar nesses 50, pessoal? Esse gelo vai ter que sair da temperatura menos, 40 e chegar no estado sólido ainda a temperatura de 0 graus Celsius. Aqui nós vamos mensurar a quantidade de calor utilizando qual fórmula, pessoal? Onde varia a temperatura, quantidade de calor sensível. Mas ele tem que chegar até 50, que é onde foi estabelecido o equilíbrio térmico. Então, do sólido, ele vai começar a passar para o estado líquido. Mas durante essa transformação, a temperatura permanece constante, pessoal. Ó, 0 e 0 graus Celsius. Aqui a quantidade de calor vai ser mensurada com o que mole, tal da quantidade de calor latente. Depois que 100% do gelo derreteu, estamos totalmente no estado líquido, aí sim ele vai chegar no estado líquido a temperatura final, a tal da temperatura de equilíbrio que forneceu o exercício, gente. Mas para sair daqui até lá, variou a temperatura. Nós usamos o que macete? A quantidade de calor sensível. Olha quantas equações nós teremos que utilizar para mensurar a quantidade de calor que o gelo recebe. A água é simples, né, pessoal? Só foi o que macete para ela, mas o gelo vai ter que ser somado essas 3 equações. Bem, como nós falamos no exercício anterior, nós temos mistura, então o somatório das trocas de calor entre os corpos deve ser igual a 0. Somando as quantidades de calor, tudo isso tem que dar 0. E vamos com calma agora, pessoal. Nós sabemos que a água só vai utilizar a equação de quantidade de calor sensível, porque ela sai de 80 e vai parar em 50. Só mudou a temperatura. Mas e o gelo, pessoal? O gelo vai ser a quantidade de calor sensível. Eu vou numerar, tá? Para passar do sólido por sólido, de menos 40 até 0. Então é quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente, pessoal, para mudar de fase, 0 a 0, segundo aqui, mais essa terceira equação, que é para mudar de 0 graus Celsius até 50 graus Celsius, permanecendo no estado líquido. Quantidade de calor sensível, 3. Tudo isso igual a 0. Esses são os exercícios mais complexos sobre esse assunto, pessoal. Os mais cobrados em vestibulares das faculdades civis, tá? Reparem então que isso aqui foi a fórmula que nós utilizamos para a água, já essas 3 aqui somente para o gelo. E assim a gente joga os valores. Pessoal, o sensível da água vai ser massa da água, calor específico dela e a variação de temperatura que ela vai sofrer. Mas agora basta distinguir isso daqui, hein? Quantidade de calor sensível, pessoal, do gelo vai ser massa do gelo. Só vou colocar M, tá, gente? Que é o que o exercício pede, né? O calor específico do gelo no estado sólido, variação de temperatura que ele sofre daqui até aqui, mais
Vou colocar um aqui, tá? Primeira variação de temperatura. Agora a quantidade de calor latente, pessoal. Desse pedaço aqui. Vai ser a massa de gelo vezes o L de fusão. Mais quantidade de calor sensível dessa situação. É a massa de gelo, que agora está no estado líquido. O calor específico, pessoal, da água, né? Porque o gelo já está derretido nessa situação. E a variação de temperatura nesse caso. Olha que bagaceira, pessoal. Vamos jogar os valores e achar o valor do M ali, que corresponde à massa do gelo, tá? Massa de água, gente. 500. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. Pessoal, ó, da água. Ó, eu já estava até apontando errado. Da água. Sai de 80 e chega na final, que é 50. Variação é temperatura final menos a inicial. Mais. Agora o que a gente quer saber, calor específico do gelo, pessoal. 0,5, variação de temperatura que o gelo vai sofrer. É 0, afinal, menos 40. Mais, o que a gente quer saber, o M vezes o L de fusão, que é 80. Mais, agora o gelo que já está derretido e a variação de temperatura sofrida aqui, pessoal. Final 50 menos a inicial, que é 0. Então ficamos com final menos inicial, tudo isso igual a 0. Trabalhoso, né, pessoal? Vamos lá então, ó. 50 menos 80, menos 30. Menos 30 vezes 500, pessoal, ficamos com menos 15.000. Menos com menos vai dar mais 40 vezes 0,5 M, pessoal. Ficamos então com 20 M. Mais 80 M. Aqui, 50 menos 0, 50. 50 vezes 1 M, 50 M. Tudo isso igual a 0, gente. Bem, vamos somar o que tem M de um lado, o que não tem você joga para o outro, né? 20M mais 80 vai dar 100, mais 50, 150. N igual. Esse 15.000 tá menos, pessoal. Joga para o lado de lá, vai mais. Sendo assim, ficamos com 15.000. 150 está multiplicando M, joga para o outro lado dividindo. Ficamos igual a 100 gramas. A massa de gelo, pessoal, corresponde a 100 gramas. Tá aí então, pessoal, o exercício 6. E agora nós finalizamos essa aula, pessoal, com o exercício 7. Trocas de calor envolvendo mudanças de fase.
Bem, gente, no exercício 7, ele diz que em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, misturam-se 100 gramas... Gente, misturam-se, já sabe, somatório das trocas de calor igual a zero. Misturam-se 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, massa de água é 100 gramas... A temperatura, pessoal, inicial de 80 graus Celsius e 200 gramas de gelo fundente. Então, massa do gelo, 200 gramas. Temperatura inicial, pessoal, se já é gelo fundente, a temperatura inicial do gelo, 0. O L de fusão, né? 80 calorias por grama. O L de fusão, 80 calorias por grama. O calor específico da água, né, pessoal, ele também fornece, que é uma caloria dividida por grama graus Celsius. E ele pergunta, qual é a fração de gelo que se funde ao ser atingido o equilíbrio térmico, pessoal? Eu vou ver quanto que derrete o gelo, a massa de gelo que derrete, e divido pela massa total, pessoal. Sendo assim, a gente tem a fração de gelo que derreteu. Mas para isso eu preciso achar a massa derretida. Bem, é mistura. Nós vamos vir aqui fazer o mesmo procedimento. Somatório das quantidades de calor trocado entre si, 0. O gelo já está a 0 graus Celsius. Então, qualquer calor que você forneça, ele já vai derreter, pessoal. É como o exercício 5. Nós temos que a quantidade de calor que a água fornece é igual à quantidade de calor que o gelo recebe. Mesmo raciocínio que nós utilizamos no exercício 5. E agora, pessoal, ficamos com massa de água, calor específico da água e a variação de temperatura que a água vai ter. Mais a massa de gelo vezes, pessoal, o calor de fusão. Tudo isso igual a 0. Se ele pede a fração de gelo que se derrete, pessoal, é lógico que vai sobrar gelo sem derreter. E se sobra gelo sem derreter, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Sobrou um pouquinho de gelo, pessoal, temperatura de equilíbrio de uma mistura, 0 graus Celsius. Então você sabe qual que é a temperatura final que a água vai chegar. A massa inicial da água, que é a final também, né? Massa não vai mudar. Calor específico, variação de temperatura é 0. Menos a inicial que ela partiu, 80. Mais a massa de gelo. Essa daqui derretida, tá, pessoal? Essa massa de gelo aqui é a derretida. Vezes o L de fusão, que é 80. Tudo isso igual a 0. Olha, eu vou colocar linha, tá? É a massa de gelo que vai derreter. O total tem 200, mas eu quero ver quanto que vai derreter. 0 menos 80 é menos 80. Menos 80 vezes 100, pessoal, menos 8.000. Mais 80 massa do gelo. Tudo isso igual a 0. A linha que já derreteu, tá? Logo, menos 8.000 vai para lá. Ficamos com 80 massa do gelo linha. Igual a 8.000. Sendo assim, pessoal, massa de gelo derretida é 8.000 dividido por 80. Pessoal, derretida foi 100. Essa energia que a água fornece, pessoal, só é suficiente para derreter
100 gramas de gelo. Mas não foi isso que ele pediu. O que ele pediu foi a fração entre a massa total, a massa derretida, e a massa total. Logo, pessoal, nós vamos finalizar esse exercício como? Fração massa de gelo derretida pela massa total de gelo. Ficamos que a massa derretida nós encontramos que corresponde a 100 dividido pela massa total, que é 200 gramas, pessoal. Logo, a fração corresponde a 1/2, né? 1/2. Pessoal, e assim a gente fecha esse capítulo, mas eu não podia fechar sem deixar alguns exercícios para que vocês batam cabeça aí, né? Gostaria que vocês tentassem resolver, pessoal, dessa mesma página. O exercício 8, vamos colocar aqui, ó. Resolva, tá? Dos propostos desta mesma página, página 23. Eu gostaria que vocês tentassem fazer, pessoal, o exercício 8, dando sequência aí, tá, pessoal? Dando sequência os nossos exercícios, o exercício 9, 10 e 11, pessoal, que foi referente à nossa aula de quinta-feira passada, da nossa aula ao vivo, lembra, pessoal? Então vamos do 8 até o 11. Dos propostos, 8 ao 11. Gente, uma ótima semana para vocês, fica com Deus, se cuidem e aquele abraço!